noite. Bom, boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso estudo da quarta-feira, hoje de uma maneira um pouco diferente, mais conectados. Quem faz o tema da noite de hoje é o Carlos. Eu vou dar um recado e faço a prece e já passo a palavra para o Carlos, que é o nosso palestrante da noite. Em primeiro momento, gostaria de informar a todos que, caso alguém precise do atendimento fraterno, a nossa equipe de atendentes fraternos ela está posta para atender, vai atender via telefone. Você entra em contato conosco através do site do Divino Mestre, do nosso e-mail, e deixa seu contato e o nosso atendente entra em contato com você e você pode fazer o seu atendimento normalmente, tá bom? O nosso e-mail é o contato@cedivinomestre.org. Então, caso você precise e queira um atendimento, é só mandar um e-mail para a gente que a gente entra em contato com vocês, tá bom? Então, vamos fazer a prece da noite de hoje. Primeiramente, agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, aos nossos mentores espirituais, agradecendo a oportunidade que temos de estarmos juntos através aqui da internet, é uma maneira de estarmos conectados, que possamos nesses momentos unir os nossos corações e os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, que possamos aprender com esse momento que estamos vivendo, tirar boas lições desse momento para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus continue conosco, nos auxiliando hoje e sempre. Que assim seja. Estou passando então para o Carlos, que vai dar continuidade à palestra da noite de hoje. Muito especial, muito diferente na história da humanidade. E Allan Kardec, no livro Los Espíritus, trata sobre este tema de los flagelos destruidores. Y vamos a ver hoy otras obras espíritas que complementan un ensinamiento de Allan Kardec sobre este tema, y también algunos aspectos de la ciencia relacionados con este tema. Então, primeiro, como Allan Kardec sempre gostava de fazer, é bom definir o que é um flagelo. E o dicionário da língua portuguesa, flagelo significa calamidade, sinistro, uma epidemia, uma peste, uma praga, ou uma desgraça bastante grande, ou alguma adversidade de um tamanho significativo. Então, flagelo sempre está associado com dor, com sofrimento de um grupo em geral. Então, existem duas fontes principais dos flagelos neste planeta no momento atual. Primero, flagelos de tipos naturais y flagelos causados por nós, os seres humanos encarnados no planeta. Flagelos naturais como terremotos, tsunamis, erupções volcánicas, furacões, inundações, incêndios florestais, ondas de calor y secas, que temos visto a través das noticias y especialmente en los últimos años, es bastante apresentado na mídia. Mas também temos flagelos causados por diversas atividades e diversas decisões de nós como parte da sociedade. Um dos flagelos mais críticos que estamos vivendo na atualidade é a fome. Outra, estamos vendo os efeitos de outro flagelo da sociedade, como é o da corrupção, o desvio dos dinheiros que deveriam ir para a educação, a saúde, que vão para outros lugares, causando bastante sofrimento. As doenças, diversos tipos de doenças, e temos algumas epidemias em alguns lugares do planeta, e quando se espalham as pandemias, e agora estamos passando uma delas, a do coronavírus, que muitos de vocês já têm conhecimento sobre isso. Outro flagelo causado por nossos comportamentos, a drogas, uso de drogas e a miséria em muitos lugares do mundo, muitos espíritos encarnados vivendo em condições infrahumanas. Esses
Son os flagelos, alguns dos principais flagelos que nós, vivendo neste momento aqui no planeta, estamos vivenciando. Alguns flagelos naturais, nós estamos aumentando a severidade e a frequência com que eles, de maneira natural, aconteciam, como, por exemplo, os furacões, os incêndios florestais, as ondas de calor, as secas, como consequência do aquecimento global, produto principalmente da queima dos combustíveis fósseis. Nós estamos aumentando a severidade e a frequência com que esses flagelos naturais estão acontecendo. Então, nesta tabela, mostramos os efeitos que tem vários desses flagelos a nível da número de mortes causadas por la presencia deles. Por exemplo, 11.000 pessoas morrem em promedio todos os anos como consequência de desastres naturais como inundações, secas, terremotos e fenômenos de tipo natural. Este dado do coronavírus de hoje, já vão 19.811 mortes em todo o mundo e continua aumentando. E é a pandemia que está causando diferentes consequências em diversos lugares do mundo. Mas também existen outra série de doenças que às vezes a sociedade não presta atenção porque acontecem longe de onde você mora, não tem a mídia que tem tido o coronavírus, porém causam muitas mortes no mundo. Por exemplo, o dengue. Aqui temos várias cidades do Vale do Paraíba com problemas de dengue. Sarampo, também em alguns lugares do Brasil. Tuberculose. 1,5 milhão de pessoas morrem todos os anos como consequência da tuberculose. Malaria, mais de 2 milhões de pessoas. Diarreia, que é uma doença que nós já temos a tecnologia, temos o conhecimento, ninguém deveria morrer de diarreia. E fome, 9 milhões de seres humanos, dos nossos irmãos, morrem todos os anos como consequência de doenças relacionadas com a fome ou a desnutrição. E mais 9 milhões de pessoas morrem todos os anos como consequência da poluição do ar, criando problemas de tipo respiratório que acontecem em diversas das grandes cidades do mundo, mas que passam desapercebidos porque acontecem em um lugar outro, mas somando todo é muita gente que está morrendo. São flagelos, na definição que vimos anteriormente, são calamidades, são desastres que não estamos talvez muito cientes da magnitude desse tipo de problemas. Bom, e o coronavírus, que tanto está chamando a atenção atualmente, a pandemia, para muitos é algo novo, porém, ao longo da história da humanidade, temos a presença de pandemias. Por exemplo, este gráfico mostra desde o começo da era cristã, já a primeira, mais conhecida das pandemias, a praga antonina, entre os anos 165 e 180 depois de Cristo, que levou à morte mais de 5 milhões de pessoas. No século XIV, a peste bubônica levou para a morte 200 milhões de pessoas. E depois de tudo isso, acontece e depois vem algo melhor, que veio o renascimento na Europa. A varíola em 1500 e mais recentemente a febre espanhola, começo do século XX,
E no século finais do século passado foi descoberto o AIDS, e depois vieram outra série de vírus que causaram certa comoção dentro da sociedade, mas que a ciência vem estudando, como o SARS, o Ebola, e se vocês veem aqui o coronavírus está mais recente. Se vemos o impacto que isso teve dentro do número de pessoas mortas, a maior até agora tem sido a praga bubônica, 200 milhões de pessoas que desencarnaram. A varíola, em segundo lugar, 56 milhões, e aí continua até chegar aqui o coronavírus, que, como vimos anteriormente, está hoje em dia 18.000, um pouco mais de 18.000 pessoas que desencarnaram. Então, quais são os fatores que favorecem as epidemias e espalhar em diversos lugares, virando uma pandemia? É a globalização. Tudo agora está conectado, os países estão conectados, o comércio, o fluxo de mercadorias de um lugar para outro do planeta. Isso favorece a transmissão dos vectores ou dos vírus ou das bactérias que causam esta série de epidemias. Outro problema, outro fator é a alta densidade populacional, assentamentos humanos em condições muito apertadas que favorecem a expansão deste tipo de doenças. Outro fator é um maior contato entre humanos e animais silvestres. Na medida que hemos ido avançando sobre o habitat dos animais, hemos ido entrando más, hemos tido más contacto con diversos tipos de animales que transmiten algunos virus que después causan alguna, o han sido a causa de algunas de estas epidemias. A degradação do habitat, a falta de saneamento básico, falta de tratamento dos nossos esgotos, principalmente en nuestros países latinoamericanos, causa serios problemas de salud pública. Vimos anteriormente levando a muerte por diarrea más de 2 millones de personas todos los años. A facilidad de transporte. Hoy, por ejemplo, estamos aquí en el estado de São Paulo. Amanhã, un periodo de 24 horas, podemos ya estar do outro lado del mundo, y si tivermos algún tipo de doença que sea fácilmente transmisible, podemos levar para esos lugares. A mudança climática, que está permitindo aumentar a área de actuação dos vetores que transmitem algumas das doenças e facilitam também o desenvolvimento de outras. E políticas ou falta de políticas para tratar muitos destes problemas que vimos anteriormente, destes flagelos. E aí Kardec, na questão 741 do Livro dos Espíritos, pergunta se é dado ao homem conjurar, ou seja, afastar ou evitar os flagelos que o afligem. E na época Kardec, na Europa, que ele vivia lá, tinha presenciado alguns deles e conhecia. E por isso a pergunta foi muito apropriada, se podia o ser humano conjurar esses flagelos que o afligem. E os espíritos responderam sim, em parte, mas não como muitas pessoas imaginam ou pensam. Muitos pensavam que através de, por exemplo, das prácticas religiosas o prácticas místicas podían conjurar, podían afastar esses flagelos. E continua a resposta dos espíritos: muitos flagelos são as consequências da sua própria imprevidência. E eles são muito categóricos. Muitos flagelos do que nós estamos vendo
são consequências da nossa própria imprevidência, da nossa falta de visão, da nossa falta de entendimento, das consequências das nossas decisões no momento atual. E à medida que o homem adquire conhecimentos, à medida que aprendemos mais, que entendemos mais como funciona a natureza, quais são as leis da natureza, e à medida que temos mais experiência, podemos conjurar, podemos afastar, podemos evitar, podemos prevenir, na medida que conseguimos pesquisar e entender as causas desses flagelos. Portanto, o conhecimento é fundamental para poder resolver os flagelos e evitar e conjurar da vivência aqui no planeta Terra. Então, temos que estudar as causas e, em muitos casos, dos flagelos que mencionamos anteriormente, muitas já conhecemos as causas. Falta mais amor para o próximo, mais vontade de ajudar ao próximo para realmente eliminar esses flagelos daqui do planeta Terra. E aí Allan Kardec, na revista de julho de 1867, traz um artigo muito interessante de uma epidemia na Ilha Maurícia. A Ilha Maurícia é uma ilha que está localizada a 2.000 quilômetros no sudeste do continente africano. E na época, um espírita que morava lá na Ilha Maurícia enviou para Allan Kardec y leyeron esa carta que le envió de una epidemia que estaba aconteciendo lá na Ilha Maurícia. Apareció, ele comenta, como uma febre que foi tomando conta de todos os habitantes, e era uma febre que causava muitas dores, e as pessoas cada vez estavam ficando mais doentes e estavam morrendo. Na época tinham uma medicação, o quinino, que ainda existe, que era a única que conseguia aliviar essas dores. E na época ele menciona o preço eram 7 francos por onça, e quando começou a aumentar o número de pessoas comprando para aliviar sua dor, aumentou para 15 francos a onça, e quando aumentou ainda mais o número de pessoas demandando, os comerciantes e os farmacêuticos aumentaram o preço até 675 francos a onça. Um aumento no preço de quase 100 vezes. E a história parece que se repete. E aí ele continua dizendo o seguinte: só os ricos podiam comprar com esse preço. E aqueles negociantes viam com indiferença milhares de infelizes expirarem a seu redor, morrendo ao redor porque não tinham os recursos financeiros para comprar esse medicamento, por falta de dinheiro que eles precisavam para adquirir o medicamento. E ele pedia para unir as preces dos membros da Sociedade de Parisiense de Estudos Espíritas às preces que eles estavam fazendo lá na Ilha Maurícia, pelas infelizes vítimas da epidemia, pelo sofrimento que eles tinham nesse processo até desencarnar. Mas também ele pedia para orar por aqueles que, infelizes de outra maneira, que ao flagelo da doença acrescentavam o da desumanidade. Então, ele pedia para orar tanto pelas vítimas como por aqueles que estavam agravando ou acelerando o processo para outros que não conseguiam pagar ou não tinham o dinheiro para pagar pelo medicamento que precisavam. E que vemos agora? Nas semanas anteriores vimos aqui elemento de higiene, o álcool gel, que foi recomendado pelas autoridades para usar no caso do coronavírus. E
sumiu das prateleiras dos supermercados, das farmácias. Muitas pessoas compraram muito e deixaram muita gente sem poder adquirir este. Um estudo feito mostra que o preço aumentou 3 vezes nesse período. Bom, parece que melhoramos um pouco, porque lá na França, Allan Kardec mencionava que aumentou 100 vezes, agora só aumentou 3 vezes. E houve outra resposta interessante da sociedade. Algumas empresas começaram a doar esse elemento importante de higiene para as pessoas. Por exemplo, o Boticário lá em Curitiba doou 1.700 quilos de álcool gel para a Secretaria Municipal da Saúde. Ambev doou para vários hospitais em diversos lugares também. E outras empresas mudaram seus processos, adaptaram seu processo de produção, como por exemplo IP, para produzir este elemento que é recomendado. Então, eu acredito que como sociedade, nesse ponto, nós melhoramos. A reação que estamos vendo mostra que estamos no caminho da melhoria, como de ter mais, considerar mais o nosso próximo e tomar ações que possam contribuir para que estejam em melhores condições. E aí, Kardec, na questão 740, perguntou: será que os flagelos não seriam igualmente provas morais? Porque vimos pelo sofrimento, pela dor, eram provas materiais, mas ele pergunta se não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo as voltas com necessidades mais duras. E o Espírito responder: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência. E esse faz parte do nosso processo evolutivo. Nós temos que usar a nossa inteligência, exercitar para aprender mais, para poder crescer com um objetivo determinado, e que nos vai permitir mostrar a paciência e a resignação ante a vontade de Deus, se é um flagelo de tipo natural. E também, ao mesmo tempo, permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, os flagelos que acontecem, sejam naturais ou sejam promovidos pelas ações humanas, nos vão a permitir exercitar a nossa inteligência e desenvolver os nossos sentimentos, especialmente de amor ao nosso próximo, de desinteresse, de ajuda, para ir aliviando, aminorando o sofrimento que esse flagelo, qualquer um deles, possa causar em nosso irmão. Então, esse é um ponto importantíssimo da mensagem que Kardec traz para nós. Essa situação que estamos vivendo nos vai permitir exercitar a nossa inteligência, desenvolver, aprender mais e, com base nesse conhecimento, desenvolver em ações, em atitudes, o nosso sentimento de realmente amor ao próximo, em ações, em coisas reais que possam ajudar ao nosso próximo. E aí, Kardec, em o ano seguinte, em 1868, em novembro, na Revista Espírita, colocou outro artigo sobre o mesmo assunto da epidemia na Ilha Maurícia. E disse o seguinte: sem dúvida é apavorante pensar em perigos dessa natureza, e é o que temos visto atualmente. Muitas pessoas estão apavoradas, estão com muito medo. Mas, pelos conhecimentos da doutrina espírita, sabemos de serem necessários e de não provocarem sino felizes consequências.
aparentemente parece muita dor, muito sofrimento, mas isso tem um objetivo que vai permitir a esse espírito se ajustar-se já com a lei divina, vai ter umas oportunidades para aprender outras experiências e crescer espiritualmente. Então a recomendação diz que é preferível, nesses casos do surgimento dos flagelos, que em vez de esperá-los tremendo, apavorados, o que devemos fazer é preparar-nos para enfrentá-los sem medo, sejam quais forem os seus resultados. Temos que nos preparar. Como? Exercitando a nossa inteligência, usando o critério, o senso crítico, para avaliar toda a avalanche de informações que nós estamos recebendo a favor, em contra, para ter um senso mais crítico e poder discernir o joio do trigo e ver o que realmente nos serve para tomar algumas decisões e ajudar primeiro a nós mesmos e depois ao nosso próximo, sem medo. O conhecimento é libertador, o conhecimento nos dá a força, nos dá a convicção do que estamos fazendo, por que está acontecendo isso. Então não deveríamos ter medo, como espíritas não deveríamos ter medo. E ele acrescenta, para o materialista é a morte horrível e o nada por consequência. Essa é a visão materialista. Para o espiritualista, e em particular para o espírita, ou seja, para nós, que importa o que acontecer? Se escapar del perigo, se escapar neste caso que estamos falando da pandemia, do coronavírus, a prova o encontrará sempre inabalável. E se for o caso de morrer, o que nós conhecemos da outra vida vai fazer que nós possamos encarar a passagem para o mundo espiritual de uma forma mais tranquila. Talvez seja fácil falar, mas nós temos que nos preparar para esse momento que vai chegar inevitavelmente. Então, seja por uma pandemia, seja por uma causa natural, esse momento vai chegar. E então, como bem foi mencionado, devemos nos preparar para esse momento e fazer o que a gente tiver que fazer. Então, como podemos vencer a epidemia? E aqui trouxemos um trabalho muito interessante, muito recente, foi publicado a semana passada na revista Time. É um trabalho do professor de História da Universidade Hebraica de Jerusalém, o Yuval Noah Harari. Ele é PhD em História da Universidade de Oxford. Tem escrito vários livros muito bons, Homo Deus, Homo Sapiens e As 21 Lições para o Século XXI. É um dos maiores pensadores da atualidade. E ele analisa o seguinte: as pessoas precisam ter confiança nos cientistas, que são os que têm o conhecimento. Temos que ter confiança no que eles estão fazendo, o que eles estão recomendando. Os cidadãos precisamos ter confiança nas autoridades públicas, de que estão fazendo a melhor gestão. E os países têm que ter confiança nos outros países para resolver em conjunto essa epidemia ou essa pandemia ou qualquer dos flagelos que mencionamos no começo. Qual é o problema na avaliação do professor Harari? Que a confiança vem sendo enfraquecida por vários políticos irresponsáveis que vão passando informações, negando os fatos científicos, o mesmo comportamento, atitudes deles,
as pessoas vão não acreditando do que eles estão fazendo, que não o fazem pelo bem da sociedade, sino pelo bem próprio. E tem vários países que estão saindo dos tratados internacionais, se isolando e acreditando que podem fazer tudo sozinhos num mundo globalizado. Então, essa quebra da confiança é o que dificulta o tratamento para poder vencer epidemias, pandemias, os flagelos que estão acontecendo no mundo. E qual é a consequência disso? Que é o que estamos vendo: a desunião, o medo das pessoas, o medo na sociedade, o isolamento que algumas pessoas tomam como atitude, e o trauma que está gerando, especialmente entre as crianças. A filha de uma das pessoas que trabalha lá na obra social falava para a mãe, tenho medo do fim do mundo, não quero morrer, e isso, nós ainda não sabemos qual pode ser a consequência no decorrer dos anos dessas crianças. Então, qual é a proposta do professor Harari para poder realmente vencer este tipo de epidemias? Nós temos que estudar para poder acreditar mais na ciência. As autoridades públicas temos que escolher melhor os nossos representantes para que sejam mais honestos, para que desenvolvam seu trabalho de uma maneira correta, e mais união entre todos os países. Isso requer cooperação e requer solidariedade a nível dos indivíduos e a nível das organizações que fazem parte ou que constituem a sociedade. É um trabalho árduo, temos muito que fazer, mas nós, como pessoas, temos que começar cada um em nossa pequena área de influência para ir mudando essa perspectiva. E aí, Kardec questionou qual é o objetivo desses flagelos destruidores para a humanidade. E os espíritos responderam: é para fazer a humanidade progredir mais depressa. Parece que estamos andando muito devagar. E se vemos o ensinamento de Jesus há mais de 2000 anos, ainda estamos engatilhando em muitas áreas. Precisamos, talvez, acelerar, do ponto de vista da espiritualidade, precisamos acelerar o passo. E outro objetivo é que esses flagelos, nesta fase evolutiva, pelo desenvolvimento da sociedade, são necessários para chegar mais prontamente a uma ordem social melhor. Então, o objetivo é acelerar, é chamar a atenção, é mexer com as estruturas que temos para pensar, avaliar e decidir o que vamos fazer de forma diferente. E isso estamos vendo já em algumas atitudes de determinados líderes, de determinadas organizações, tanto na parte privada como nas ONGs, mesmo dentro das lideranças religiosas, está se debatendo, se está falando mais sobre essa mudança que nós precisamos fazer. E vemos, do ponto de vista espiritual, que é o que acontece. E aqui trazemos um ensinamento do espírito de André Luiz nessa obra muito boa, Evolução em 2 Mundos, no capítulo 20, que o título é A Invasão Microbiana. E diz o seguinte: excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, ou seja, por exemplo, doenças que acontecem por falta de higiene, por exemplo, água contaminada,
falta de saneamiento básico, eso va a crear un cuadro infeccioso que va a causar una serie de doenças. Entonces, exceptuando eso, que está a causa bem localizada do ponto de vista material, as depressões criadas em nós, por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças. Nós temos diversas forças que abusamos delas, de tipo emocional, de tipo mental, de tipo físico, y que vamos creando varias, como él expresa, depressões que nos van a afetar, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio. As trocas vitais, por exemplo, o alimento é uma troca vital, respirar é uma troca vital, e muitas vezes nos rendemos ao desequilíbrio, o abuso, a gula, a falta de dormir, o consumo de drogas, por exemplo, y otro tipo de actitudes van adulterando, van alterando esas trocas que son vitales para un nuestro organismo. O, a otra causa, estableciendo perturbaciones en prejuicio de nosotros. Cuando pensamos mal sobre nosotros, cuando tenemos raiva de nosotros, cuando deseamos un mal para nosotros, esas perturbaciones mentales, emocionales, van afectando poco a poco nuestro perispírito y va fluyendo para el cuerpo físico, que es lo que el espíritu de André Luis menciona. Esas perturbaciones, esas adulteraciones, las trocas vitales, plasman los tejidos psicosomáticos que nos constituyen el vehículo de expresar determinados campos de ruptura en la armonía celular. Quebramos armonía celular que existen, porque esas energías drenan do perispírito para o corpo físico y ficamos más propensos ficamos más susceptibles a ese tipo de epidemias o doenças que acontecen. Entonces él explica desde el punto de vista espiritual cuáles son los factores que contribuyen a que tenha pessoas que en el mismo ambiente fican doentes y otros no fican doentes, porque son más susceptibles desde el punto de vista espiritual también, além da parte física. Y ahí entonces Kardec pregunta: ¿será que Dios no podría emplear para mejorar la humanidad otros medios que no sean los flagelos destruidores? Porque vemos que siempre está asociado a sufrimiento, a dor. ¿Será que no tenemos otra forma de acelerar un nuestro progreso aquí en el planeta? Y los espíritus superiores respondieron a Kardec de una forma así muy fuerte. Sin vírgula. Y cuando ve vírgula trae más cosas. Sin, y diariamente os emplea. O sea, diariamente Dios nos está dando la oportunidad de mejorarnos, sin necesidad de que pasemos por la experiencia de algún tipo de flagelo destruidor. Pues Dios nos dio a cada uno los medios de progredir por el conocimiento do bem y do mal. Daí a importância do conhecimento, de aprender, y a doutrina espírita nos brinda o conhecimento para entender o porquê devemos fazer, para quê, para onde vamos, de onde viemos, esse conhecimento. E além disso nos ensina as leis morais para saber o que está acorde com a lei divina e o que infringe a lei divina, o bem e o mal. Y terminan diciendo los espíritus: hombre, o sea, somos nosotros que no estamos aprovechando diariamente
toda esa serie de oportunidades que la espiritualidad y la obra divina nos está ofreciendo para crecer rapidamente espiritualmente. Então, temos os meios, temos que olhar mais o que está acontecendo ao nosso redor. Todas essas oportunidades que os Espíritos nos estão falando que temos para crescer espiritualmente. Então, procuremos observar melhor, procuremos ver onde podemos diariamente ajudar ao nosso próximo, aprender mais, exercitar a nossa inteligência. E isso é possível. E aí, André Luiz, nesse capítulo de 40 de Evolução dos Mundos, complementa esse ensinamento de Kardec. Diz o seguinte: o amparo aos outros cria amparo a nós próprios. É nosso próprio benefício quando ajudamos ao nosso próximo. É seguir os ensinamentos de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar. Então, temos que seguir esses ensinamentos, destacando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza. Nos está indicando quais são algumas das nossas imperfeições que temos que trabalhar para nos livrar delas, e isso através da prática dos ensinamentos de Jesus, porque vamos criando o amparo para nós mesmos. E exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, nos mostra caminhos que diariamente podemos implementar em nossa vida para o crescimento espiritual. Sermos mais simples, mais humildes, mais fraternos com todos e praticar o perdão. E isso vai estabelecer, quando observados, ou seja, quando praticados, a imunologia perfeita em nossa vida interior. Isso é que nos vai dar as defesas adequadas para estarmos mais preparados para enfrentar flagelos como estamos observando. Fortalecendo-nos o poder da mente, ou seja, a educação do nosso pensamento, na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam. Tantas influências negativas, tanta informação negativa, tantas vibrações negativas, tudo isso, se não a gente não se preparar, não se fortalecer, vamos cair nesse medo, nessa se apavorar frente às circunstâncias. E isso nos vai dar as possibilidades para continuar crescendo na direção de Deus. Então, Allan Kardec e André Luiz nos estão exortando ao trabalho, a praticar os ensinamentos de Jesus, a humildade, a fraternidade, porque esse nos vai dar nos vai fortalecer a imunologia na parte física e na parte emocional, na parte mental. E isso, como bem colocado nos espíritos superiores, podemos fazer diariamente. Por isso, Allan Kardec, na questão 930, nos ensina e nos chama a atenção numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, a lei de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Ninguém deve morrer de fome. Ninguém. E vimos no começo 9 milhões de seres humanos todos os anos. É um flagelo gigantesco que poucas pessoas percebem a magnitude desse flagelo na humanidade e na sociedade. Morrendo de fome quando desperdiçamos 1/3 de todos os alimentos que são produzidos. Por isso, nós temos a oportunidade de trabalhar, de fazer algo para ir reduzindo, eliminando
as consequências desse flagelo, consequências da forma que nós estamos organizados como sociedade? Esta pergunta sempre bate muito para mim. Ninguém deve morrer de fome e nós temos que trabalhar para isso, fornecer os alimentos adequados, apropriados para as pessoas, para todos, não desperdiçar, aproveitar ao máximo os alimentos. E como sociedade também viemos trabalhando nesse mesmo sentido. Em 2015, 192 nações que fazem parte da Organização das Nações Unidas assinaram a Agenda 2030 e definiram 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E se vamos olhando cada um deles, vai no sentido de eliminar os flagelos que neste momento atingem a humanidade. Por exemplo, o objetivo número 1, erradicação da pobreza. O 2, erradicação da fome, que falamos anteriormente. Saúde de qualidade. O número 6, água limpa. Muitas pessoas não têm água potável. E a mídia fala que as pessoas têm que lavar as mãos com água durante tantos segundos e sabão. Muitas pessoas não têm disponibilidade de água. Então, esse é um dos objetivos: água limpa para todo mundo e saneamento básico para toda a população. Combate às mudanças climáticas, objetivo número 13. Nós temos que mudar da queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão, para fontes de energia renováveis, solar, eólica, geotérmica. Isso para reduzir os níveis de gás carbônico que têm como consequência o aquecimento global, que causa alguns dos flagelos para a humanidade. Objetivo 16, paz e justiça entre os povos, mais união entre os diversos países, entre os diversos grupos religiosos no mundo. E como fazer isso? No objetivo 17, parcerias, trabalhando em parcerias, governos, as empresas privadas, as organizações não governamentais, todos juntos, religiosos de todas as correntes filosóficas, religiosas, tudo. Está definido um plano, uma agenda. Nós, como parte da sociedade, temos que adquirir este conhecimento, saber dele e ver como aplicamos isso em nossas organizações. Porque isso estaremos contribuindo para evoluir, estaremos contribuindo para melhorar a sociedade, para melhorar as condições do nosso planeta e ir eliminando os flagelos que atingem a uma boa porção da humanidade. Então, devemos nos informar mais e melhor sobre estes assuntos para realmente, de uma forma efetiva, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, de amar ao próximo. Cada um de nós, na sua atividade particular, pode colocar algum ou vários destes objetivos na prática, que é o exercício da inteligência e a prática do sentimento para o bem do nosso próximo. E aí, Kardec, na questão 741 de Livros Espíritos, faz a seguinte reflexão: ¿qué não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência? Nós temos uma potencialidade enorme para desenvolver a nossa inteligência, e este momento é o melhor da nossa jornada evolutiva para colocar, para exercitar. E quando
ao cuidado, a sua preservação pessoal, aqui encarnados, nós trabalhamos para preservar, para cuidar, faz parte do instinto de conservação. Se nós, a isso, soubermos aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes, temos que aliar a inteligência ao sentimento, as duas asas, o conhecimento e o amor. Então, é a oportunidade que diariamente Deus nos oferece para combater, para reduzir os flagelos que estão atingindo a humanidade. Então, a pergunta que eu gostaria de deixar esta noite é: o que eu quero fazer durante? Podemos colocar várias coisas durante essa pandemia do coronavírus, durante esse período que estamos vivendo de tantas pessoas morrendo de fome, morrendo de diarreia. O que eu vou fazer durante isso, durante esse flagelo? Podemos ficar na zona do medo, comprando com pânico, comprando um monte de papel higiênico, um monte de álcool gel e estocando em casa. Podemos ficar nos irritando facilmente por tudo, por causa do medo, ou simplesmente não querer saber mais disso, se isolar, se aislar, como um mecanismo de defesa na zona do medo, e ficar isolado. Essa é uma possibilidade. Ou, se queremos ir aproveitando diariamente o que os Espíritos nos falam das oportunidades que Deus nos brinda, podemos passar para a zona de aprendizagem. Como, por exemplo, aprender que é o que me faz dano à minha saúde e deixar de consumir isso. Pode ser alimentos, pode ser notícias, tanta coisa. Avaliar. Reconhecer que todos estão tratando de fazer o melhor. Cada um a um ritmo diferente. Mas todo mundo está tentando fazer isso. Essa é uma zona de aprendizagem. Ou podemos continuar para a seguinte, a zona de crescimento, que é o que a espiritualidade nos está chamando a atenção, que os flagelos destruidores é para acelerar o nosso processo de crescimento espiritual. Então, podemos chegar lá mais rapidamente, encontrando qual é o nosso propósito na vida, qual é o nosso objetivo, para que reencarnamos, quais são os nossos objetivos. Ter claro isso, agradecer pela oportunidade que nós temos de estar neste momento encarnados, vivenciando estas experiências com tantas oportunidades de aprender e de fazer o bem ao nosso próximo. Viver mais no momento presente, que é o único momento que podemos fazer a diferença. Compartilhar o conhecimento, que é o que estamos fazendo esta semana, por exemplo, que não conseguimos fazer as palestras ao vivo. Estamos usando a tecnologia, o conhecimento. Eu estou aqui apresentando, mas 2 horas antes, o grupo de suporte, o Leandro, a Joana, ficaram mexendo aqui com o computador, com tudo isso, para que neste momento pudéssemos usar essa tecnologia, esse conhecimento que eles têm, para poder compartilhar esse conhecimento que a doutrina espírita nos brinda. E pensar mais no nosso próximo e procurar ajudá-lo. Aí estamos na zona de crescimento, que é o propósito e o objetivo que todos trazemos nesta existência. Então, onde estou eu neste momento da pandemia do coronavírus? Estou na zona de medo? Estou aprendendo? Ou estou aproveitando essa excelente oportunidade para crescer espiritualmente a través de exercitar minha inteligência e de colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Onde estou?
E se não estou na zona de crescimento, o que eu posso fazer para sair da zona do medo para a zona de aprendizagem e chegar à zona de crescimento? Então, para concluir, gostaria de deixar alguns pontos importantes. A importância de cuidar do nosso corpo. Estamos encarnados, precisamos ter o nosso corpo nas melhores condições possíveis. E os flagelos relacionados com doenças nos chamam a atenção sobre isso. Nós temos que ter cuidado para que o nosso sistema imunológico esteja bem e sejamos mais resistentes frente a essas possíveis doenças. Cuidar da nossa casa comum, do nosso lar neste momento, o planeta Terra, belo planeta azul. Nós temos que cuidar dele, porque muitos dos flagelos são consequência do descuido que temos com a nossa casa comum. Desenvolver mais a cultura científica, conhecer mais para poder confiar mais no que os cientistas estão fazendo, que são os que conhecem, os que entendem melhor do que nós, o público em geral. Mas nós temos que ir desenvolvendo essa cultura científica que Kardec tinha e que ele utilizou e que é um exemplo para nós. Temos a oportunidade de estudar a doutrina espírita, deveríamos aproveitar para, exercitando a nossa inteligência, ver e entender o porquê estamos aqui e agora e qual é o nosso papel, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito e levar para frente para atingir esses objetivos. Nos educar para a morte. Nós temos que aprender mais sobre isso, temos que falar mais sobre esse tema para não ter medo da morte, para saber que é algo natural, que se acontecer, bom, já vamos estar preparados. E desenvolver o senso crítico, algo característico de Allan Kardec, o senso crítico. Ele, em um artigo, mostra, avaliou 3.600 comunicações dos espíritos e falou que só 300 podiam ou mereciam ser publicadas. Agora tem tanta informação, tantas mensagens, e o pessoal continua espalhando fake news e muitos sem senso crítico, espalhando desinformação. Então precisamos desenvolver mais o senso crítico. Algo que temos que aprender dentro da zona de aprendizado neste momento é uma das coisas que eu acredito que temos que desenvolver, cada um de nós. E, na prática, ajuda real, fatos, ações com o nosso próximo, para aliviar, para consolar, para melhorar as condições físicas do nosso próximo. E como sempre, não adianta falar muito. Nós precisamos colocar todos estes conhecimentos, todo isto que estamos aprendendo, em ações, que é a prática realmente do amor, que foi o que nos ensinou Jesus. Muito obrigado. Tá? Joana, então vamos fazer a prece final. Bom, obrigada, Carlos. Dúvidas, comentários, vocês podem deixar para a gente nos comentários lá do Facebook, que na medida que vocês forem deixando suas dúvidas, a gente vai respondendo, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece para encerrar então o trabalho da noite de hoje. Mais uma vez a gente agradece a Jesus, nosso Mestre Maior, agradecemos a Deus nosso Pai, aos nossos mentores espirituais e pedimos que a humanidade possa aproveitar esse momento para repensar as suas atitudes, para se elevar um pouco mais espiritualmente, que possamos fazer a nossa parte, Senhor, ajudando aquele que está ao nosso lado, que formamos uma corrente desta maneira em prol do nosso planeta, do nosso irmão, da nossa humanidade. Que assim seja, graças a Deus.
Gracias.